Olá, caríssimos alunos. Vamos continuar nosso estudo de séries convergentes, esse cálculo 3 que vocês estão fazendo. Eu chamei essa aula de critérios de convergência parte 1, embora na aula anterior já tivesse uma ideia de critério de convergência, já tivesse o critério da comparação, mas os critérios de convergência de séries mais duros nós vamos começar a ver hoje. Então é uma aula importante, é uma aula técnica, hoje nós vamos ver dois critérios muito importantes sobre convergência de séries e que serão muito utilizados nas nossas análises subsequentes. Os dois critérios de hoje são dois dos critérios mais fundamentais que nós temos. Vou começar com uma rápida recordação do critério da comparação que nós fizemos na aula passada. Então, vamos lá. Lembrem-se, duas sequências numéricas positivas, a n menor que a bn. Então, a bn domina a sequência n. Se a maior, bn, converge, a menor converge. Se a menor diverge, a maior diverge. Muito natural. Vou fazer um exemplo usando esse critério para depois mostrar onde que esse critério começa a falhar e por que nós vamos sofisticá-lo. A dificuldade do critério da comparação é que nós temos que ficar manipulando inequações e temos que achar uma segunda série para fazer comparação. Veja esse exemplo. A série 1 sobre 3 elevado a n, 5n mais 7. Essa a gente consegue fazer com relativa facilidade. A gente consegue superar aquelas duas dificuldades, manipular desigualdades e achar uma série para fazer a comparação. Se você olha para esse termo, 1 sobre 3 elevado a n, 5n mais 7, você pensa um pouquinho sobre esse termo, você vai reconhecer aqui a potência 3an, que 1 sobre 3an é a PG de razão 1/3. Os termos estão sendo somados. Então não é difícil estabelecer a seguinte relação. 3 elevado a n mais 5n mais 7 é sempre maior que 3 elevado a n. Porque eu estou somando o 5n mais 7, o termo fica maior. Quando eu tomo 1 sobre, por causa do termo da nossa série, que é 1 sobre, a relação de desigualdade fica ao contrário. 1 sobre o 3 elevado a n, 5n mais 7, fica menor que 1/3 elevado a n. Ou 1 sobre 3 elevado a n, é a mesma coisa. E 1/3 elevado a n é uma PG, com razão 1/3, que nós sabemos que gera uma série geométrica convergente. Então, pelo critério da comparação da aula passada, a série maior 1/3 elevado a n é uma PG convergente, então a nossa série é convergente. A série anterior é convergente. Agora vamos mudar de série. Agora vamos pegar uma série parecida. 1 sobre 3 elevado a n menos 5n menos 7. E a pergunta que eu faço é se aqueles argumentos que nós acabamos de usar na série com mais, se eu conseguiria usar aqui. E a resposta é não. Os termos não se aplicam. Aqueles argumentos não se aplicam. E por que eles não se aplicam? Porque não é verdade que o 3 elevado a n menos 5n menos 7 seja maior do que o 3 elevado a n. Porque eu estou subtraindo 5n menos 7. Então o termo que está aqui à esquerda, ele é menor do que aquele de lá. Se eu inverter, como no exemplo anterior em que eu tinha feito a inversão, se eu inverter com o menos aqui, vai ficar maior do que 1/3 elevado a n. E o critério da comparação não diz nada nesse caso, porque eu vou ter uma série maior do que a convergente. E, nesse caso, o critério da comparação não diz nada. Voltando ainda mais um pouquinho. Se eu tenho a maior convergente, a menor converge. Se a menor diverge, a maior diverge. Mas eu não sei nada se a menor converge, se a maior vai convergir ou não. Vai depender de quão maior ela for. Então, voltemos para o exemplo que eu estava mostrando. 3 elevado a n menos 5n mais 7 não é maior do que 3 elevado a n. Na verdade, é menor. Esse argumento falha. Não é verdade que isso é maior. Então, como ele é menor, quando eu tomar o 1 sobre, vai ficar maior. E a 1 sobre 3 elevado a n converge, mas a maior que é ela depende se é muito maior ou pouco maior. E este é o ponto do próximo critério de convergência que a gente tem, que é o critério da comparação no limite. Esse é o critério extremamente útil que a gente vai aprender agora. Então, para essa série, aqueles argumentos não se aplicam, mas vamos pensar em termos de ordem de grandeza, o quanto que é maior. Então, isso aqui fica maior do que 1 sobre 3 elevado a n.
O critério da comparação não diz nada. Mas olha para esse termo. Quem que é o valor dominante desta série? Quem determina a ordem de grandeza do termo geral? Não é o 7. Quando n vai para infinito, o termo que mais interfere no tamanho do termo geral é o 3 elevado a n. O 3 elevado a n é o termo dominante. É ele que dá a ordem de grandeza do termo geral. Não é nem o 5n, nem o 7. É o 3 elevado a n. E vocês se lembram que eu comparei com a série geométrica, 1 sobre 3 elevado a n. E ele é o dominante. Então, na verdade, a conclusão sobre a convergência da série deveria ser a mesma. É a mesma. Essa série vai ser convergente, porque o termo dominante é o 1 sobre 3 elevado a n, e o 1 sobre 3 elevado a n é convergente. Ela se comporta como uma série convergente. Só que eu não posso usar o critério da comparação, porque aquelas desigualdades que eu havia usado anteriormente, quando os sinais eram positivos, não são verdadeiras agora. Quem nos salva? É um critério chamado critério da comparação no limite. Eu não vou ter que manipular desigualdades nesse critério, porque ele leva em conta a ordem de grandeza, não se é um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então, vamos ter duas sequências numéricas, AN e BN, o AN positivo, maior ou igual a 0, o BN estritamente positivo, e nós vamos fazer o limite do quociente, AN sobre N. Eu não vou dizer quem é maior do que quem, eu vou fazer o limite quando N tende a infinito e imaginar que resultou um valor L. Limite para n tendendo a infinito está levando em conta apenas a ordem de grandeza relativa do AN e do BN no limite, no infinito, o tamanho relativo deles. E olha como esse resultado é natural. Se o L é um número finito, um número, imagine 10, então a série AN converge, C e só C, a BN converge. Em outras palavras, elas têm o mesmo comportamento do ponto de vista de convergência. E por que isso é verdade? Imagine que o limite do quociente é um número 10. Em termos de ordem de grandeza, isso quer dizer que o AN sobre BN está tendendo para 10, que o AN é maior do que o BN, sim. Mas é 10 vezes maior em termos de ordem de grandeza. Então é natural pensar que se uma tem soma finita, a outra também vai ter soma finita. Entre aspas, 10 vezes maior do que a outra. Não é exatamente isso, né? Não é exatamente 10 vezes mais, mas em termos de ordem de grandeza, se duas sequências, uma é 10 vezes maior do que a outra, se uma tem soma finita, a outra também. Se uma tem soma infinita, a outra também. Porque a ordem de grandeza tem um fator de 10. E percebe que eu não preciso saber quem é maior do que quem, eu não tenho que fazer desigualdade. Então, se o limite do quociente no infinito é um número real finito, as séries têm o mesmo comportamento. Se esse limite é zero, limite zero, quer dizer que a série que está no numerador, a sequência que está no numerador, é muito menor, porque o limite do quociente deu zero. Então, se o AN é menor, olha qual é a conclusão. Se o BN, que é o maior, converge, o AN converge. E se o AN, que é o menor, diverge, o BN diverge. Óbvio. E imagine que esse limite dê infinito. O limite do quociente deu infinito. Bom, se o limite do quociente deu infinito, é porque o AN é maior, bem maior que o BN. Então, se o BN, que é o menor, diverge, o AN diverge. E se o AN, que é o maior, converge, o BN, que é o menor, converge. Esse critério chama-se critério da comparação no limite e tem a grande vantagem de eu não ter que manipular desigualdades. Vamos ver como que ele resolve aquele exemplo que com o critério da comparação tradicional eu não conseguiria resolver por conta das desigualdades não funcionarem do jeito que tinha funcionado quando era com sinal de mais. Eu não preciso saber quem é maior ou menor. Eu simplesmente comparo esse termo geral com o termo geral da série geométrica 1 sobre 3 elevado a n. Comparo em que sentido? Limite para n tendendo a infinito. Então vamos lá, limite para n tendendo a infinito, coloco uma no numerador, a outra no denominador. E vira um limite operacional, para os quais a gente usa as técnicas de limite que nós já conhecemos. É claro, dividindo a fração, multiplica, fica 3 elevado a n em cima, 3 elevado a n embaixo, 5n menos 7. Usando técnicas de cálculo de limites, o que nós observamos? Que esse limite é 1. O termo predominante, 3 elevado a n, 3 elevado a n, limite 1. Portanto, as duas séries têm o mesmo comportamento.
como a série geométrica 1 sobre 3 elevado a n é convergente, a outra, a 1 sobre 3 elevado a n menos 5n menos 7, também é convergente. Vamos ver mais um exemplo numérico. 3n sobre n2 mais 1. Então, comentário importantíssimo para vocês desenvolverem uma intuição sobre isso. Olha, comece a pensar em termos de ordem de grandeza. Não é uma questão de maior ou menor, mas ordem de grandeza. Se eu tenho um quociente de um 3n por um n2 mais 1, qual é a ordem de grandeza desse termo geral? E ordem de grandeza quando n vai para infinito, para valores grandes de n. Esse 1 não interfere em termos de ordem de grandeza. A ordem de grandeza é a ordem de grandeza de n sobre n2. Bom, mas n sobre n2 é 1 sobre n. 1 sobre n é a série harmônica, que nós vimos em aula anterior, que era divergente. Então, sabe o que vai acontecer? Esta série será divergente. Ela tem o mesmo comportamento que é 1 sobre n, porque ela tem a mesma ordem de grandeza que é 1 sobre n. Como que eu expresso isso? Fazendo o limite para n tendendo a infinito, desse termo geral 3n sobre n2 mais 1, sobre o termo geral da harmônica. Claro que eu poderia fazer o contrário, não teria problema nenhum. Faço esse limite, o 1 sobre n acaba afetando o numerador, faço a conta, 3n2 sobre n2 mais 1, limites, técnicas básicas de limite, pode pensar na função de variável contínua, né? 3x2 sobre x2 mais 1 é uma função racional, o termo dominante, quem decide o limite é os termos de maior grau em cima e embaixo, esse limite é 3, mesma conclusão, limite finito, real positivo, as duas séries têm o mesmo comportamento. Como a 1 sobre n é a harmônica que nós vimos diverge, então esta série diverge. Vocês viram a facilidade com que o critério da comparação no limite está atuando? Ele está nos permitindo chegar à conclusão da convergência e divergência só fazendo um limite de um quociente, o que é um grande ganho em termos de facilidade para fazer a comparação e a conclusão da convergência ou divergência de séries numéricas. No próximo exemplo, eu vou assumir que a série soma 1n2 e 1 sobre n3 são convergentes. Na próxima aula eu vou demonstrar isso. Tá? Isso vai ser um exercício da próxima aula. Mas para fazer esse exemplo de hoje, eu vou assumir que essas séries são convergentes. E vou olhar essa série aqui. Soma 5n mais 2 sobre n3 mais 1. O que será que acontece com essa série? Qual é a ordem de grandeza? De novo, o argumento de ordem de grandeza. Se o numerador tem ordem de grandeza n elevado a 1 e o denominador tem n elevado a 3, qual é a ordem de grandeza desse termo geral? Vamos ver se a intuição de vocês já está funcionando. Vocês estão já respondendo mentalmente que é ordem de grandeza de 1 sobre n quadrado? Pois é a ordem de grandeza desse termo, 1 sobre n ao quadrado. E o critério da comparação no limite, comparando com 1 sobre n ao quadrado, vai dar a resposta. Eu faço o limite do termo geral dessa série, 5n mais 2, n3 mais 1, 1 sobre n quadrado, que a gente está assumindo que converge, eu estou assumindo que esse aqui converge. Esse limite, o n ao quadrado vai lá para o numerador, fica 5n3 mais 2n2 sobre n3 mais 1, polinômios de mesmo grau. O limite é 5. E, de novo, limite real finito, ambas as séries têm o mesmo comportamento. Como 1 sobre n2 é convergente, como eu disse, mostrarei na próxima aula, concluo que essa série também é convergente, usando o critério da comparação no limite. E se vocês olharem os 3 últimos exemplos, eu não tive que fazer desigualdades, não tive que dizer quem era maior do que quem. Eu só olhei o limite para n tendendo a infinito. Esse é o grande ganho do critério da comparação no limite. Mas eu vou ainda fazer um novo critério que tem uma vantagem ainda em relação ao critério da comparação no limite. Chama critério da razão. Qual foi o ganho que a gente teve com o critério da comparação no limite? Eu não tive mais que fazer desigualdades. Mas eu ainda tive que achar a segunda série para fazer a comparação. E o critério da razão tem o seguinte grande ganho. Vocês vão observar, olha como ele é bonito esse critério. Eu não tenho que fazer desigualdades e eu não tenho que achar uma segunda série de fazer comparação. Não tenho que ficar inventando qual é a série que vai dar certo contra a minha série. Eu faço uma conta interna dentro da sequência que eu tenho, da série que eu tenho. Então, olha só. Eu pego
Vamos enunciar o critério da razão, né? Senão não dá para usar. Pega uma sequência numérica, a n, positiva, nós vamos fazer divisões, então eu quero que seja positiva. Calcula o limite do AN mais 1 sobre o AN da própria série, os próprios termos gerais da própria série. Não tenho que ter duas séries. Eu faço o termo seguinte pelo termo anterior da mesma série. É o termo geral de índice n mais 1 sobre o termo geral de índice n. Faço o limite para n tendendo ao infinito e imagino que isso dê um valor L. Ok? Olha qual é a conclusão. Se esse L é menor do que 1, como os AN são positivos, nunca vai ser um limite negativo. Então, o L é maior ou igual que 0 sempre. Se ele for menor do que 1, significa que a série é convergente. Se ele for maior do que 1, se 1 for menor que L, L maior do que 1, então essa série é divergente. E se o L é igual a 1, o critério não é conclusivo, nada se conclui. Pode ser convergente ou divergente, o critério aí não se aplica. Então, observe bem, eu não preciso de uma segunda série para comparação e eu não preciso de manipulação de desigualdades. Eu trabalho dentro da própria série com o limite do termo geral de índice n mais 1 pelo termo geral anterior. E isso já responde à convergência da série. Só se o limite for diferente de 1. Se o limite for igual a 1, o critério não é conclusivo, aí a série terá que ser analisada por outros critérios que não o critério da razão. Vamos ver exemplo numérico. 10 elevado a n sobre n fatorial. Observe como eu mudei bastante a natureza do exemplo, porque esse critério ele me permite, ele pode ser aplicado a séries bastante diferentes, porque eu não vou ter que fazer desigualdades, eu não vou ter que comparar com ninguém. 10 elevado a n sobre n fatorial. Ambos crescem rapidamente. Potência de 10 cresce muito depressa, n fatorial cresce muito depressa. Eu não sei a ordem de grandeza desse crescimento, é difícil de falar nisso, não tem problema. Aplico o critério da razão. Olha como ele funciona eficientemente. Faço o limite do AN mais 1 sobre o AN. 10 elevado a n mais 1, n mais 1 fatorial, 10 elevado a n sobre n. Então, é o A índice n mais 1 sobre o A índice n. Manipulações algébricas, essa divisão, multiplico pelo inverso do segundo. Aí, propriedades de matemática básica que vocês terão que recordar e usar. Fatorial, n fatorial e n mais 1 fatorial. Propriedade básica do fatorial, o n mais 1 fatorial, ele vai ser igual a n mais 1 vezes n fatorial. O n fatorial cancelará e sobrará um n mais 1. Propriedade de potências. 10 elevado a n mais 1, 10 elevado a n. Divisão de potências de mesma base. Mantém a base e subtrai o expoente. Sobra um 10 no numerador. Bom, limite de 10 sobre n mais 1 quando n vai para infinito, 0. 0 é menor que 1. Conclusão, a série converge. Direto. Olha que eficiente. Eu não precisei comparar com uma segunda série, não tive que fazer relação de maior ou menor. Eu apliquei o critério da razão internamente no quociente dos termos da própria série. O limite foi menor do que 1, a conclusão é que a série é convergente. Resultado elegante e muito eficiente. Mais um exemplo numérico. 5 elevado a n sobre n elevado a 7. Mesma estratégia. Eu não sei com quem eu compararia, não preciso saber. Faço o limite do AN mais 1 sobre o AN, dentro da própria expressão que eu tenho. Não preciso de uma segunda série. Aplico para o n mais 1, 5 elevado a n mais 1, n mais 1 elevado a 7. Divido pelo AN, 5AN, n a 7. Claro, multiplico pelo inverso. Cancelamentos. 5AN mais 1, 5AN gera um fator 5. n sobre n mais 1 a 7. Aqui não tem cancelamento não é? Porque tenho duas potências de ordem 7, mas eu junto numa potência só, n sobre n mais 1 elevado a 7. O limite disso aqui é 1, porque n sobre n mais 1 tem limite 1. E eu tenho 7 vezes o termo 7. Não confunda com aquele limite que apareceu na aula passada, n sobre n mais 1 elevado a n. Aí a gente tem uma ligação com o número e. Aí o limite não é 1. Mas nesse caso, a quantidade de expoente aqui é 7, finita, não varia com n. Então, o n sobre n mais 1 tende a 1, elevado à sétima tende a 1,
esse limite é 5, 5 é maior do que 1, conclusão, a série diverge. Extremamente eficiente o critério da razão. Pena que quando o limite é 1, a gente não tem nenhuma conclusão sobre a série, e aí a gente tem que usar outros critérios para fazer a análise. Mais um exercício. Para que valores de x que essa série x menos 2 elevado a n sobre 3 elevado a n é convergente? Observe que agora eu tenho um x variável aqui, e eu estou fazendo a pergunta para diferentes valores de x. Para cada valor de x vai ter uma série numérica diferente. Esse x é uma variável, então ele pode ter qualquer valor, tá? Nesse sentido ele é variável, mas dado um valor para ele, ele fica fixo e ele gera uma série numérica diferente. Como é que eu resolvo? Critério da razão. Eu faço o limite do an mais 1 sobre o an, todas as manipulações algébricas, x menos 2 elevado a n mais 1, cancela, cancela. O x menos 2 elevado a n mais 1 e o x menos 2 elevado a n geram x menos 2 em módulo. O 3 elevado a n e o 3 elevado a n mais 1 geram 3 no denominador. Limite para n tendendo a infinito. Nem tem n mais nessa expressão. É uma expressão constante. Limite para n tendendo a infinito é o próprio x menos 2 sobre 3. E o que o critério da razão me conta? Quer saber se a série é convergente? Limite menor do que 1. Então, para aqueles valores de x em que o x menos 2 sobre 3 for menor do que 1, a série é convergente. Para aqueles valores em que isso for maior do que 1, a série é divergente. Ainda não terminou, né? Tem que fazer uma continha, tem que resolver essa inequação, x menos 2 em módulo sobre 3 menor do que 1. É uma inequação com módulo, também matemática de ensino médio, né? Resolver inequações com módulo, você passa o 3 multiplicando, e resolvendo essa equação, você chega em x entre menos 1 e 5. Então vamos começar a refinar a conclusão. Se o x está entre menos 1 e 5, o limite é menor do que 1, série convergente. Se o x é menor do que menos 1 ou maior do que 5, o limite é maior do que 1, série divergente. E o critério da razão não diz nada, ele não se aplica, para os valores x igual a menos 1 e 5, porque para esses valores aquele limite vai ser 1. Observe, quando o x aqui é 5, isso fica 5 menos 2 sobre 3, 3 sobre 3 que dá 1. E quando é menos 1, fica menos 3 módulo, mais 3 sobre 3 também dá 1. Para esses dois números, o critério da razão dá limite 1, não é conclusivo. Aí a gente tem que usar outro critério, como eu disse agora de pouco. Quando esse limite der 1, tem que passar para um outro critério. Qual é o outro critério? Volta na série original, quando isso aqui é 5, por exemplo, isso fica 3 elevado a n sobre 3 elevado a n. O termo geral da série fica constante igual a 1, não vai a zero. Aí por aquela primeira observação, que eu chamei de critério do termo geral, a série é divergente, porque o termo geral não vai a zero. E a mesma coisa no x igual a menos 1, o termo geral não vai a zero, a série é divergente. Em resumo, esta série é convergente, se e somente se o x está entre menos 1 e 5. Fora disso, ela é divergente, e quem resolveu isso para a gente foi basicamente o critério da razão, exceto nos dois pontinhos que nós usamos o critério do termo geral.